E agora nós vamos falar da questão tributária, de PEC emergencial. Nós já falávamos no começo aqui do Jornal Jovem Pan, da repercussão muito negativa que nós tivemos no mercado financeiro, do aumento da taxação para os bancos para tentar compensar a isenção para o diesel e o gás. Essa ideia do governo teve uma repercussão negativa desde ontem no mercado financeiro. E para falar sobre essa situação, nós estamos em contato com Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria, especialista em finanças públicas. Bruno, boa tarde. Boa tarde. Bem, Bruno, vamos começar falando sobre isso, né? Nós temos toda a dúvida em relação ao PEC emergencial, mas essa questão específica, como é que você vê essa taxação maior sobre os bancos? Tem também sobre indústria química, tem mudanças aí previstas na questão da aquisição de carros por pessoas com deficiência. Vale a pena? O que se reduz do diesel compense? O presidente Bolsonaro falou da possibilidade de uma isenção permanente. Na verdade, a sinalização é muito ruim como um todo, né? A tentativa de tirar o imposto sobre o combustível, enfim, do ponto de vista econômico, né, o combustível ele traz externalidades negativas, né, poluição, engarrafamento, então existe razão econômica para que essa tributação exista. Quando você transfere para outro setor, né, você está, na verdade, sobrecarregando, né, está aumentando o custo para outro tipo de consumidor, né? Então, no caso, você está tirando dinheiro de quem toma crédito, né? Enfim, todos os credores vão acabar pagando mais caro no crédito para compensar essa redução de tributos sobre o diesel, principalmente, né? Então, o governo não anunciou alíquotas, quanto pretende taxar ou reduzir cada uma das alíquotas, mas a ideia é justamente essa: você está transferindo essa conta tributária de um consumidor para outro consumidor. Na verdade, a grande expectativa é que se possa ter uma reforma tributária que torne o sistema menos complicado, e a gente está vendo de novo remendos para tentar garantir uma situação melhor para os caminhoneiros e evitar a greve, que seria uma situação também bastante difícil, mas não é o caminho, não é? Infelizmente não, né? A reforma tributária realmente seria algo muito desejável. Existem muitas propostas boas, né, de que de fato se propõem a resolver os problemas mais graves, né, do sistema tributário brasileiro, que são muitos, mas isso não deve, sendo muito realista, isso não deve acontecer nem no curto nem no médio prazo. Enfim, o governo não consegue montar um consenso em torno de uma proposta e tampouco defendê-lo, né, junto ao Congresso e ao Senado. Então, a reforma tributária, infelizmente, é algo que a gente não deve ver nesse futuro próximo, ainda que seja algo essencial, né, algo muito importante, que traria um ganho muito grande para a economia como um todo. Agora, Bruno, os líderes estão concordando aí com uma tramitação especial para a PEC emergencial ir direto ao plenário. O plenário foi a sinalização do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Ele falou que a intenção é agilizar a votação, garantir o pagamento do auxílio emergencial já a partir deste mês. A PEC ainda precisa ser aprovada pelo Senado antes de ir para a Câmara, então tem toda uma discussão em relação a isso. Agora, originalmente, pelo menos a última versão que nós tivemos dessa PEC, também causou uma certa frustração, até pela condição de compensação do auxílio emergencial, mas não apenas isso, se esperava muito mais em termos de margem de manobra do orçamento, redução de despesas, gatilhos, né? Justamente, o que tem na PEC, né, além do auxílio emergencial, é muito pouco. Acho que isso é muito nítido na reação do mercado, né? O mercado piorou bastante nas últimas semanas, nos últimos dias principalmente, em função da PEC, né, muito vazia de necessidade de ajuste para os próximos meses, para os próximos anos, né, no compromisso com esse ajuste, e mais do que isso, com a ação, né, do governo em mexer na Petrobras, enfim, em de fato escantear, né, a tendência um pouco mais liberal que seria guiada pelo Paulo Guedes, né? Então tudo isso acaba vindo por terra, né? Essa ilusão acaba deixando de existir. O mercado caindo na real é o que tem guiado, né, essa queda das bolsas, enfim, a alta do câmbio, a alta dos juros, então, juros futuros, né? Então, enfim, é todo nesse contexto de frustrações, né, de um governo mostrando muito pouco de intenção e compromisso com o ajuste fiscal.
Bruno, então, na verdade, a gente percebe que não adianta acelerar se não houver um texto convincente e que faça diferença mesmo em relação à gestão das finanças, no caso da PEC emergencial. Ela pode até viabilizar esse auxílio emergencial, que deve ser bem inferior ao do ano passado, embora haja discussões também em relação a isso, né? Nós temos visto aí muitos parlamentares defendendo a volta dos R$ 600, até porque tivemos uma inflação ao longo deste período, desde que o auxílio emergencial foi pago no ano passado, no valor de R$ 600, então seria para manter poder de compra, então fica muita coisa em aberto. Justamente, né, o governo não traz ideias prontas, né, ou ideias com consenso interno, né, justamente porque não consegue chegar nesse consenso. O que a equipe econômica muitas vezes traz não é o que o presidente espera, ou enfim, ou a alta cúpula gostaria, deseja, ou enfim, defende. E é por isso que as propostas são apresentadas dessa forma, né, ainda com muitas dúvidas. E esse excesso de dúvidas causa lentidão, né? Essa falta de consenso obviamente se estende a Congresso e Senado, e tudo isso só dificulta a tramitação desses projetos emergenciais, né, como a própria PEC. E hoje também foram divulgadas falas, uma entrevista que o ministro Paulo Guedes já teria dado, em que ele alerta para o risco de você não ter uma compensação efetiva, de o Brasil caminhar para uma Argentina ou para uma Venezuela, e essa questão da responsabilidade fiscal, o recado que se passa com isso é muito importante, né? Exato, né? O governo tentando se distanciar de Argentina e Venezuela, aumentando o grau de intervenção em estatais, né? É um completo contrassenso, né? E na verdade acaba até enxugando gelo, né? O governo, quando tenta reduzir tributos, né, pretende reduzir tributos sobre os combustíveis para baratear, né, ao consumidor final, acaba sinalizando mal o mercado, o câmbio sobe, o combustível fica mais caro da mesma forma, né? Então o governo realmente está enxugando gelo e às vezes piorando a própria situação em função do discurso, né? Ainda que nada tenha na prática, né, nada tenha de fato acontecido. Exatamente. Hoje nós tivemos o dólar disparando, o Banco Central atuou, conseguiu conter um pouco a pressão de alta, mas ainda sobe forte. O dólar tem sido um dos componentes e por toda essa situação que a gente está falando, no ano passado, por exemplo, o Brasil se descolou muito de movimento de outras moedas que têm economias em estágios parecidos, porque aqui a desconfiança é maior. Exato. O preço do petróleo fora do país não está em níveis tão altos, né? Está em $70, que é um nível até razoável, né, perto do histórico recente, mas está muito longe das máximas históricas. A questão é que o câmbio está tão fora de lugar que acaba realmente gerando uma pressão interna muito grande. E essa alta do câmbio tem muito a ver com a desconfiança no governo brasileiro, né, na sua capacidade de realizar um ajuste fiscal, de se comprometer com o equilíbrio, né, e não, de fato, caminhar para uma Argentina e para uma Venezuela, que é o que o governo acaba fazendo quando tenta se distanciar disso. Toda a dúvida que se tem hoje em relação à economia liberal, à política econômica liberal que foi proposta pelo governo, então em várias frentes a gente vê que não é exatamente o que está acontecendo. Nós tivemos problemas aí com o contato com o Bruno Lavieri, mas nós já estávamos encerrando a entrevista. Ele fez a avaliação em relação a essa possibilidade de uma votação urgente da PEC emergencial, até pulando algumas etapas, como a discussão na Comissão de Justiça, para verificar se há algum problema dentro do âmbito da legalidade para ajustes e textos, e ele analisava em parte a repercussão no mercado financeiro.